Para quem não me conhece, eu sou Ivan Montanari, sou mestrando em Gestão de Políticas Públicas, fui secretário de Cultura e Turismo na cidade de Bragança Paulista e estou aí pesquisando essa área de análise de políticas públicas, né? Tentando entender como a gente pode olhar para as políticas públicas. E essa série de lives que a gente começou na quinta-feira passada, o intuito é a gente cruzar teorias e perspectivas da análise do campo de análise de políticas públicas, né? E com um pouco de ciência política, hoje a gente vai falar um pouquinho de economia política, né? Para poder cruzar isso com os fatos que estão acontecendo hoje, né? E tanto para processar isso tudo que está acontecendo, quanto também para a gente refletir sobre o dia seguinte, né? Entender que a gente está passando por uma crise, mas que a gente deve ter um dia de amanhã, né? E o que é que a gente aprende com essa crise para desenvolver os passos a partir do dia de amanhã, né? Na última live, na quinta-feira, a gente conversou um pouco sobre capacidades de ação do Estado e sobre sair da negação desse momento que a gente está vivendo, né? As lives anteriores, né, no caso a única que a gente fez por enquanto, está disponível no IGTV, no YouTube e no Facebook, para quem tiver interesse. É só entrar lá nesses lugares aqui que vocês acham a live anterior. Essa daqui também vai estar disponível nesses canais. Depois, se você não conseguir ficar o tempo todo, é só acessar lá. Queria pedir desde já ajuda para a divulgação dessas lives que a gente está fazendo, para a gente conseguir ter uma audiência bacana, porque isso pode nos ajudar a trazer pessoas interessantes para participar dessas lives também, né? Se a gente tiver uma audiência bacana, a gente consegue convidar pessoas bacanas. E aí, por fim, só falar um pouco sobre a dinâmica, eu vou fazer uma fala aqui e aí no final a gente abre para algumas perguntas, tá? Vou tentar não responder ao longo da live para poder seguir com o raciocínio, beleza? Bom, então a gente vai falar hoje sobre impactos socioeconômicos dessa crise, sobre economia política e sobre a proposta de renda básica emergencial que acabou de ser aprovada no Senado. Ela já tinha sido aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados e agora ela está também aprovada no Senado e deve ir à sanção do Executivo Federal. Isso parte, essa crise, né, esses impactos, eles partem de um desafio. Por quê? O combate ao vírus, sem remédio, sem vacina, ele tem duas estratégias, né, básicas. De um lado, a gente precisa ter o cuidado, né, cuidar dos doentes até que eles melhorem por conta, né. De outro lado, a gente precisa combater a disseminação. E como é que a gente combate a disseminação? Com isolamento social. E aí as primeiras medidas que a gente ouviu, né, foram de fechamento de teatros, fechamento de cinemas, mas será que é nesses lugares que a gente encontra a maior parte das pessoas, né, onde as pessoas se encontram? Elas passam a maior parte do tempo delas, na verdade, no seu lugar de trabalho, no seu ambiente de trabalho, e é onde elas se encontram, né? Então, por conta disso, esse é o desafio. A gente, para evitar uma disseminação, não pode deixar as pessoas ficarem se encontrando. E se elas se encontram mais no trabalho, a gente precisa, então, dar um jeito de diminuir o contato delas, portanto, fazer com que elas não vão trabalhar, para que elas não encontrem as pessoas, né? Para que elas não encontrem as pessoas. E aí eu vou fazer, então, um panorama para a gente entender o papel do Estado na economia, para a gente fazer o link aí com essas questões. Primeiro, entender que quando o Estado surge lá atrás, né, o papel dele na economia teve a ver um pouco com o lugar por conta da interdependência das pessoas. Essa interdependência, o que é isso? As pessoas deixam de produzir apenas para sua subsistência, né, de criar seu alimento, de produzir as coisas das quais elas necessitam e começam a ser interdependentes. Elas plantam uma coisa e trocam por outra coisa que a outra pessoa faz ali, né? E elas começam a se especializar e essa sociedade começa a se complexificar. E aí o Estado entra com a cunhagem da moeda, que é o que padroniza essas trocas, né? Que acontecem nesse lugar.
Então, o papel do Estado na economia começa nesse lugar e também vai para a tributação, ou seja, recursos que são tributados, as pessoas entregam seus recursos para poder fazer investimento público. Nesse começo, principalmente em defesa, na parte militar e também aí na infraestrutura, né? Criação, por exemplo, de estradas, né, de caminhos. E essa interdependência entre as pessoas, ela começa a ficar tão complexa que já não é mais só a troca econômica. O que acontece? As pessoas vivem próximas umas das outras. E a gente, como a sociedade vai crescendo e vai se complexificando, a gente tem uma questão muito séria de saneamento. Por quê? A gente, claro, já tinha classes sociais já desde sempre, e, portanto, o acesso a meios de saneamento sempre foi desigual. Né? E aí, o que aconteceu? Quando o saneamento de uma determinada parcela da população é baixo, mas a saúde delas, quer dizer, esse saneamento começa a afetar as outras pessoas, como, por exemplo, uma falta de esgoto em um lugar ocasiona uma contaminação da água que todo mundo vai usar. Então todo mundo pode todo mundo se prejudica por conta de um problema de saúde de um determinado grupo da população. Então a gente pode entender, por exemplo, também essas epidemias, elas são muito importantes para a gente entender isso, né? Se a gente não cuida da água parada, não é só a gente que sofre com isso, nosso vizinho também sofre, né? Então essa interdependência entre as pessoas começa a criar necessidade de serviços de saúde públicos, né? Por quê? Porque a gente precisa cuidar da saúde pública das pessoas no geral, né? E esses serviços de saúde são, a princípio, lá atrás, baseados na atividade trabalhista. Você só tem acesso à saúde pública se você trabalha formalmente. E isso foi se transformando ao longo do tempo até a gente chegar no SUS, que é um sistema universal. Agora, vamos fazer uma pausazinha e vamos entender a ideia de modelo econômico. O que é modelo econômico? Modelos econômicos, eles são baseados em teorias, né? A gente tem o meio acadêmico, a ciência pensando isso, mas é importante a gente entender que teorias e pensar sobre as coisas, a ciência, ela pode se desenvolver pelo menos de duas formas. A gente pode pensar no mundo ideal, né? E aí a gente vai partir dessa idealização de mundo, entendendo como é que o mundo deveria ser. E aí, a partir disso, dessa visão, a gente vai criar uma prescrição. O que é isso? A gente vai prescrever, a gente vai dizer como é que a gente acha que deveria ser o mundo e o que a gente precisa fazer para que ele seja assim. De outro lado, a gente tem uma análise empírica das coisas, que como se dá? A gente olha para aquilo que está acontecendo e analisa aquilo ali, não necessariamente ligado a uma forma de prescrever, a essa forma, uma concepção pré-determinada de como o mundo deveria ser. Por que isso é importante a gente entender? Porque muitas vezes teorias e os modelos econômicos entram nisso também, são desenhadas não a partir de uma observação daquilo que acontece de fato, mas a partir de uma projeção de como é que o mundo deveria ser, de como a gente acredita que o mundo seria bacana, para serem desenvolvidas, né? Então acho que isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Não necessariamente são leituras de dados que são captados ali na sociedade, que fazem a gente desenvolver esses modelos econômicos. Então vamos pensar nos dois modelos principais que a gente pode desenhar aí, né? A gente tem, de um lado, uma economia de mercado. O que é isso? A gente está falando o ápice, né? O tipo básico da economia de mercado é um Estado mínimo. De outro lado, a gente tem a economia de Estado. O que é isso? Seria uma estatização total da sociedade. Tudo que se produz é baseado no Estado, o Estado detém os meios de produção, o Estado, por exemplo, a gente poderia pensar em todas as indústrias serem estatais, né? Isso seria uma economia de Estado 100%. A gente está muito mais longe de uma economia de Estado 100%, né, do que de uma economia de mercado. Então vamos entender um pouco como se dá essa dinâmica de uma economia de mercado, né, em que o ápice disso é um Estado mínimo que
interfere pouco na economia. E quando a gente diz interfere pouco na economia, não é só que ele regula pouco a economia, é que, além disso, ele investe pouco, ele recolhe pouco dinheiro, né? Então, é importante a gente entender que é assim que se dá o entendimento do Estado mínimo, né? E ele é baseado na ideia de autorregulação. A autorregulação seria que a dinâmica de oferta e demanda, ela regula os preços e regula também a possibilidade da produção. Ela acredita, essa ideia da economia de mercado acredita muito que é assim que as coisas funcionam, né? E pensando dessa forma, ela também não interfere no capital acumulado historicamente, né? Então, se uma determinada família conseguiu juntar um determinado capital, esse capital vai ser passado e vai passar aí para frente historicamente, né? Além disso, o Estado mínimo não tem, o Estado mínimo mesmo, não pensa em prestar serviços públicos, né? A gente colocaria todos os serviços no mercado. E o mercado poderia fazer aí essa autorregulação a partir de oferta e demanda, e a gente não teria aí a oferta de serviços públicos, né? Aqui tem uma coisa muito interessante que quase não se fala sobre economia de mercado, né, sobre essa ideia de Estado mínimo, que é o final lá das contas, né, quando, por exemplo, a gente tem uma crise como que a gente está vivendo hoje, como a que a gente viveu em 2008, o que é que acontece com essa ideia de Estado mínimo, né? Acontece que o Estado entra em ação. O Estado faz um resgate dessa economia em crise, principalmente do sistema bancário, né? E faz injeção de recursos no sistema do mercado, né? Então a gente, por exemplo, pode falar sobre a crise de 2008 e em 98 aqui no Brasil, a gente teve uma coisa que chama bailout, que é a injeção de recursos no sistema bancário, né? Então, por exemplo, o Fernando Henrique, em 98, fez esse tipo de injeção e até outubro de 2019, ou seja, mais de 20 anos depois, porque isso foi em 98, a gente ainda não teve o pagamento dessa injeção de recursos que foi feita. E a gente está falando de 28 bilhões de reais, né? Então, é interessante pensar que o mecanismo de lidar com as crises se dá fazendo injeção de recursos no mercado, através do Estado, recursos públicos, né? E isso é pouco falado quando a gente fala em economia de mercado, né? A gente fala muito sobre oferta e demanda, regulando os preços, né? E fala pouco desse momento aí de crise. E essa acumulação histórica de capital, né, que vai passando aí pelas famílias, cria uma desigualdade estrutural na sociedade, né, que causa o seguinte efeito. Dependendo da onde você nasce, dependendo da família em que você nasce, você tendo sorte ou não, você vai ter determinadas condições de oportunidades ou não, né? E como lidar com isso, né? Como criar uma mobilidade para você sair desse lugar de uma desigualdade numa economia de mercado é algo muito complexo, né? Além disso, outra questão que a gente tem nessa economia de mercado é a relação entre oferta e demanda. Por quê? O que ela pensa? Ela pensa assim, se tem uma oferta, se a gente tem demanda, a gente vai ter uma oferta, né? E uma coisa vai crescer de acordo com a outra. Se a gente vai crescendo uma demanda, a gente vai crescendo também a possibilidade de ofertar aquilo, né? Você não tem, por exemplo, uma empresa de hotéis fazendo a instalação de um hotel num lugar em que não vai ter uma demanda turística, né? Então, se você não tem demanda para aquilo, você não faz a oferta. E aí, qual que é a grande questão disso? É que nem tudo que pode existir no mundo e que seria até de interesse público que existisse, você tem uma demanda já. E aí entra, por exemplo, a questão da cultura. Falando aqui do Brasil especificamente, a gente ainda não tem uma população que pensa a cultura como uma demanda
né? Você tem as pessoas ainda muito desligadas do campo da cultura e, portanto, elas não são, a cultura não é uma demanda para elas. Então, o que você oferece? Como você oferta dentro da lógica de mercado uma coisa que você não tem demanda e, portanto, as pessoas não estão dispostas a pagar por isso. Mas é de interesse público que exista a cultura, né? Então, como é que a gente lida com isso dentro da lógica de economia de mercado, né? Essa é uma grande questão, essa é uma grande incógnita que a economia de mercado não consegue resolver. Outra coisa, a economia de mercado, em geral, ela valoriza setores consolidados da economia. Então, os percentuais mais importantes do PIB é que são mais valorizados. A gente tem sempre aí, por exemplo, falando do Brasil, a gente fala muito dos agronegócios, né? Então, assim, a gente é muito competitivo, isso sustenta boa parte do PIB do Brasil, então a gente não pode deixar essa indústria parar. Beleza, mas a gente só vai investir nesse tipo de ação e não vai criar alternativas de produção para que a nossa economia se dinamize em outras áreas também? Por outro lado, o que a gente sacrifica pela economia, né? A gente falando ainda do setor de agronegócios, a gente tem aí um crescimento muito grande dos agrotóxicos, que, se por um lado dinamizam a produção, né, intensificam a produção, por outro, o que é que a gente está servindo na mesa das pessoas? Né? E aí, vale a pena esse crescimento econômico, né, a gente crescer a economia, sendo que a gente está sacrificando a saúde das pessoas, isso não vai virar um gasto mais para frente, né? E se a gente só valoriza setores consolidados, como é que a gente pensa uma reinvenção da economia? Né? Isso é muito difícil de pensar dentro de uma economia de mercado. Se a gente só valoriza esses setores, a gente vai sempre pensar em commodities, por exemplo, no caso do Brasil, a gente sempre vai ser exportador e produtor e exportador de commodities para sempre. Como é que a gente mexe nessa dinâmica, né? E aí é isso, a gente, esse modelo também costuma esconder que há um resgate por parte do Estado quando o sistema de economia de mercado falha, né? O Estado vai lá e injeta recursos para resgatar isso. Isso é importante dizer porque em dezembro do ano passado, ou seja, faz pouquíssimo tempo, entrou um PLC, um projeto de lei complementar no Congresso, está sendo discutido, para que regulamente o uso de recursos públicos para o resgate de bancos. Tá? Então, é importante a gente entender que isso não só funcionou no passado, mas que é uma lógica importante até hoje, né? Bom, e aí quando a gente está em crise, essa economia que está entrando em crise, essa economia que funciona muito mais na lógica do mercado. E aí a gente, para lidar com a crise, uma crise como essa que está funcionando, a gente está lidando então com uma crise séria de saúde pública, antes de qualquer coisa. E eu estou dizendo isso porque às vezes a gente tenta valorizar mais a crise econômica, mas antes disso ela é uma crise de saúde pública, né? E para a gente combater isso, a gente tem que entrar numa economia, praticamente numa economia de guerra. Né? A gente precisa fazer um investimento pesado em saúde pública para a gente dar conta de cuidar dos doentes e para a gente cuidar de desenvolver estratégias no combate à disseminação do vírus. Né? Então você tem um investimento pesado que precisa ser feito. Né? Quando se está numa guerra e está sendo atacado, você vai ter que se defender. Basicamente é isso. Só que, por outro lado, se você tem a saúde sendo uma questão importante, por outro lado, a gente tem impactos socioeconômicos. Porque, como eu falei lá no começo, as pessoas se encontram, né, esse convívio social, que é o que aumenta a disseminação do vírus, acontece principalmente nos ambientes de trabalho, que é onde as pessoas se encontram. Né? E para que a gente não tenha essa disseminação, essas pessoas vão ter que deixar de se encontrar, portanto, deixar de estar no ambiente de trabalho. E aí os trabalhos vão ser totalmente prejudicados, claro. Só que esses impactos socioeconômicos, eles naturalmente vão ser sentidos de forma desigual. Né? Primeiro, porque a crise de saúde, ela atinge mais quem não tem saneamento e quem não consegue se isolar. Olha, as casas, por exemplo, nas periferias, nas favelas, não é raro a gente ter famílias inteiras morando numa casa de um cômodo só, dividindo o mesmo espaço.
Como é que você pensa em isolar essas pessoas? Além disso, as casas também são muito próximas umas das outras, né? Então, é muito difícil o isolamento social para essas pessoas. De outro lado, a gente está vivendo aí uma explosão de trabalho remoto, home office. As pessoas estão fazendo trabalho das suas casas. Mas quem pode fazer trabalho remoto? Quem pode fazer home office, né? Não é todo mundo que pode fazer isso. Não são todos os trabalhos que permitem serem desenvolvidos de forma remota. E isso cria uma crise séria para quem tem um trabalho que não é feito de forma remota, né? E aí, dentro dessa economia, quem consegue acumular, quem acumulou recursos ao longo do tempo, consegue segurar as pontas, né? Então, vamos lembrar aqui de uma coisa que existe muito no mundo da classe média alta, que se fala, né, não que exista muito, mas que se fala muito naquela ideia de ano sabático. Quer dizer, eu faço uma poupança, eu guardo dinheiro e aí eu consigo ficar parado durante um ano, por exemplo, né? Quem não acumulou, quem não tem a possibilidade de acumular e só ganhava para sua subsistência, a gente tem diversas pessoas que trabalham a semana para fazer o sustento dessa semana, né? E essas pessoas muitas vezes estão trabalhando na informalidade, né? Como é que uma pessoa que trabalha, por exemplo, num restaurante ou num bar como garçom, como é que essa pessoa vai poder subsistir se ela não pode ir no seu trabalho, até porque o trabalho está fechado, né? Você não está atendendo pessoas, né? Então você cria uma crise muito séria para as populações mais carentes, né? Isso eu acho que é bastante claro. Como o Bruno está falando aí também, esse problema de saneamento envolve problema de higiene, né? O problema de higiene que é falta de água, você não tem água para lavar as mãos, você não tem sabão muitas vezes, álcool em gel não é uma realidade para essas pessoas, né? Então você tem um problema de higiene além do problema de isolamento, né? Como é que se combate a disseminação do vírus num ambiente como esse? E aí a gente precisa então lidar com essa situação de impacto grande socioeconômico, né? E aí, como é que a gente está lidando com isso? O mundo está lidando com isso, né? A gente tem um investimento em crédito para que as empresas possam continuar pagando os salários dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? A gente tem perdão de dívidas que acontecem muitas vezes, né, em crises, não necessariamente na que a gente está vivendo. E o investimento nessa frente de empresas, de bancos, costuma ser muito alto, muito elevado, né? De outro lado, a gente também tem um aumento da proteção social para as pessoas, né? Isso a gente está vendo pelo mundo acontecendo nesse momento, né? A gente tem aí, então, em diversos países, tendo ações como subsídios para contas de água, de luz, para o aluguel, subsidiando salários, pagando uma parte dos salários para que as empresas não precisam dar conta de 100% desses salários, né? Um incentivo a manter esses empregos, portanto, e pensar na renda básica emergencial. Essa renda básica emergencial é um pensamento de você dar as condições mínimas para que as pessoas consigam se alimentar, pagar suas contas, né? Você tá pensando numa renda básica aí que é o mínimo que a pessoa precisa para viver, né? De um lado, para que elas possam viver, de outro, para que elas sejam estimuladas a ficar em casa e a não procurarem trabalho nesse momento, né? Ou diminuírem essa procura por trabalho. E isso também ajuda a movimentar a economia, porque se a pessoa tem rendimento, né, se ela recebe algo, ela também tem a possibilidade de comprar e manter o movimento da economia. Aí só duas opiniões aí que não são minhas, uma que é do diretor global de macroeconomia do Banco Mundial, Marcelo Estevão, que está falando da necessidade de fazer esse tipo de investimento, né, com um foco na população mais necessitada e desassistida. E por que ele defende isso e não só a injeção de crédito, né, nas empresas, né? Porque ele fala que a velocidade de alcance da medida é muito maior,
né? Você alcança a população com muito mais rapidez quando você faz essa transferência direta de recursos. E o efeito, portanto, é mais rápido. Para outra pessoa que foi vice-presidente do Banco Mundial, já foi diretor executivo do FMI, Otaviano Canuto, o papel da política fiscal, nesse momento, é mitigar o impacto socioeconômico. E ele, basicamente, ele usa a ideia de um dinheiro de helicóptero, para vocês terem ideia, né? De jogar dinheiro na conta das pessoas. Como se o Estado pegasse um helicóptero e jogasse dinheiro para as pessoas para que elas possam sobreviver. Se a gente a gente fala de dinheiro, né? E muitas vezes as pessoas têm ideia de dinheiro é aquilo com que eu compro meus bens. Mas a gente está falando de dinheiro quase como se a gente estivesse jogando desse helicóptero comida para as pessoas, né? Para que as pessoas possam se alimentar. Bom, a renda básica emergencial aqui no Brasil foi aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados e acabou, agora há pouco, de ser aprovado no Senado Federal. Eu peguei aqui as coisas que foram aprovadas na Câmara, então eu não tive tempo de dar uma olhada no que foi aprovado no Senado, então eu peço desculpas caso isso esteja desatualizado, caso isso tenha sido mexido no Senado, né? Quais são os requisitos, ou seja, quem vai ter acesso a essa renda básica emergencial? Primeiro, você precisa cumprir ao mesmo tempo alguns requisitos. Você tem que ser maior de 18 anos de idade, você não pode ter emprego formal, o que significa você não ser funcionário público de nenhum tipo, mesmo comissionado ou concursado, e não ser CLT, ou seja, não trabalhar com a carteira assinada. Você também não pode receber benefícios previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda que não seja o Bolsa Família. Você tem que ter uma renda familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo, R$ 522,50, ou uma renda familiar total, somando todos os ganhos das pessoas da família, de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. E não pode ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Tá? Então é essa população que pode receber. O que quer dizer que a renda básica emergencial não é uma política universal, ou seja, não é para todo mundo, ela tem um recorte, ela é focal, né? Além disso, a pessoa candidata precisa cumprir uma dessas condições aqui. Ou ela ser MEI, exercer atividade na condição de microempreendedora individual, ou ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral da Previdência Social, ou ser trabalhador informal inscrito no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, né? Ou ainda, se for trabalhador informal, sem pertencer a nenhum cadastro, é preciso ter cumprido no último mês o requisito de renda citado acima, aquela renda lá de até meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos por família, né? Então essas são as condições para receber esse auxílio. E de quanto é que a gente está falando quando a gente está falando desse auxílio? O valor inicial que foi proposto pelo governo federal era de R$ 200 por mês. Essa foi a primeira proposta que foi falada para essa ação. O Congresso Federal, o Congresso Nacional, estipulou um mínimo, propôs um mínimo de R$ 500 para que esse subsídio acontecesse. E aí houve um acordo entre Executivo e o Congresso que fechou esse valor em R$ 600. Além disso, mães que são chefes de família vão receber R$ 1.200, né? Porque esse valor ele pode ser, por exemplo, se você tem 2 pessoas na família, essas 2 pessoas podem receber R$ 600. Ou se uma pessoa recebe Bolsa Família e a outra recebe essa renda básica, também é possível. Só que famílias monoparentais, em geral, famílias em que a mãe é a chefe de família, que a mãe sustenta o lar sozinha, ela vai poder receber R$ 1.200.
O que acontece? É que esses valores ainda são inferiores ao ideal. A gente teve um ganho, né, da proposta inicial, que era de R$ 200, mas ainda são inferiores ao que a gente precisa para poder manter as pessoas. E não sou eu que estou falando isso. O DIEESE, ele estabeleceu que para as pessoas sobreviverem, o salário mínimo, isso calculado agora nesse mês de março, o salário mínimo deveria ser de R$ 4.342,57. Tá? Isso é o dado do DIEESE. Por outro lado, né, esse valor de R$ 4.342, ele é superior, mas o valor que a gente está colocando aí na renda básica emergencial é muito inferior ao que a gente teria do PIB per capita do Brasil. O PIB per capita do Brasil, se a gente olhar para o ano de 2017, foi de R$ 31.833 no ano. Dividindo por mês, dá R$ 2.652,75, certo? Então, se a gente precisaria receber pelo DIEESE R$ 4.300 para a gente sobreviver, e o PIB per capita do Brasil, se a gente fosse pensar aí dividido por mês, daria cerca de R$ 2.652, dá para a gente pensar que uma renda básica para as pessoas razoável seria acima desses R$ 600 que estão colocados, né? Quanto que a gente poderia pensar aí como uma referência? Como uma referência, a gente podia, por exemplo, pensar numa diária de R$ 100, que é o quanto uma pessoa, em geral não, né? Quanto muitos trabalhos remuneram por diária em torno de R$ 100. Não é algo tão difícil da gente pensar assim. E isso daria um total de R$ 3.000, que ainda estaria abaixo aí do valor do salário mínimo do DIEESE, né? Claro que a gente está falando aqui de algo que seria ideal, mas que, por outro lado, não é tão impossível se a gente pensar no giro da economia, né? Por quê? Da onde vem esse dinheiro, né, para a renda básica? Ou da onde esse dinheiro poderia vir? Porque quando a gente pensa em economia e o Estado na economia, a gente tem, de um lado, a injeção de recursos, né, a saída, e tem que pensar a entrada, da onde vai vir esse dinheiro. E a gente tem, por exemplo, uma medida que foi aprovada em 88, lá na nossa Constituição, que é a taxação de grandes fortunas. Né? Isso está lá na Constituição de 88, mas nunca foi implementado. De outro lado, a gente tem, por exemplo, o imposto sobre a renda, sobre lucros e dividendos, que é algo que também não existe. Né? Então são dois caminhos que poderiam existir para que houvesse a injeção de recursos numa renda básica para todas as pessoas cidadãs do Brasil. Há uma alternativa, além dessas duas outras, que é um pouco controversa, né, que a gente pode debater um pouco sobre isso, que é o Estado, como eu falei lá no começo, é quem faz a impressão do dinheiro, é quem cunha as moedas lá atrás, né, mas hoje imprime o dinheiro. Então você pode, por exemplo, fazer uma injeção de dinheiro. O problema, ou o potencial problema, né, é que isso pode causar um aumento na inflação e fazer isso, esse ganho diminuir muito, né, porque aí você tem um aumento dos preços também. Então, isso é discutível. Bom, voltando à nossa renda básica emergencial aqui, que eu vi que já perguntaram como é que isso vai funcionar, né? Primeiro, a gente vai ter as pessoas que estão no CadÚnico, elas já têm uma forma mais fácil de fazer isso. Quem não está inscrito no CadÚnico vai poder fazer uma autodeclaração na plataforma digital. E por que é importante essa autodeclaração ou o CadÚnico? Porque é por ali que vai se verificar a renda. E é essa renda que vai determinar se a pessoa pode ou não receber o benefício da renda básica emergencial, né? Outra coisa importante, duas pessoas da mesma família podem acumular os benefícios. Mas se o auxílio for maior do que o Bolsa Família que se recebe, por exemplo, pode-se optar pelo auxílio. Tá? E aí, como isso vai ser pago? Por bancos públicos federais, por meio de uma conta do tipo poupança social digital.
Essa conta vai ser aberta automaticamente em nome dos beneficiários, não vai precisar apresentar documentos e vai ter isenção de tarifas, tá? Como eu falei antes, eu estou trabalhando com os dados da proposta que foi aprovada na Câmara. Ela foi aprovada agora no Senado, pode ter tido alterações, e na hora da sanção presidencial pode ter alterações também, tá? Então fiquem espertos. Então, além de não precisar apresentar documentos e ter isenção de tarifas, você vai poder fazer ao menos uma transferência por mês sem custos para outra conta que você tenha, tá? Então, pelo menos uma transferência você vai poder fazer. Essa conta pode ser a mesma usada para programas sociais governamentais, como PIS, PASEP e FGTS, mas não pode permitir a emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para sua movimentação. Se a pessoa deixar de cumprir as condições que foram estipuladas, o auxílio deixa de ser pago, tá? Então, os órgãos federais vão trocar constantemente informações para entender se a pessoa deixou ou não de fazer jus a esse pagamento da renda emergencial. Mas eu queria discutir com vocês uma coisa que essa renda básica não é uma coisa nova. A gente está discutindo a renda básica emergencial, mas aqui no Brasil a gente tem uma lei de 2004, que é a Lei 10.835, de autoria do senador Eduardo Suplicy, que já foi aprovada, já foi sancionada, que é o Programa de Renda Básica de Cidadania. Isso é uma discussão que não existe só aqui no Brasil. É um programa universal, não é focal, ou seja, independe da renda das pessoas, seria uma renda básica para toda e qualquer pessoa que existe, né? Para toda pessoa que existe dentro daquilo lá, né? Tem algumas condições. Aqui no Brasil, essa lei que eu comentei com vocês seria para brasileiros e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos aqui no Brasil, independentemente da situação socioeconômica. É um benefício monetário, ou seja, é uma injeção direta, uma transferência direta de recursos de igual valor para todo mundo, tá? E essa lei, que já está aprovada, ela prevê uma implementação por etapas, com prioridade para as pessoas mais vulneráveis. Então, já se entende que o Bolsa Família, por exemplo, é uma primeira etapa da implementação dessa política. Então, você começa a implementar pelas faixas mais vulneráveis. E essa, como eu falei, não é uma discussão exclusiva do Brasil, né? A gente tem a renda básica pelo mundo inteiro, a gente tem propostas e experiências em diversos países diferentes, em diversos momentos da história. Então, eu fiz um levantamento aqui, a gente tem ou proposta ou experiência já, né, de algo semelhante a uma renda básica na Alemanha, na Bélgica, no Canadá, na Espanha, nos Estados Unidos, na Finlândia, na França, na Holanda, na Índia, Inglaterra, Iraque, Japão, Kuwait, Namíbia, Portugal, Quênia, Singapura e Suíça. Então não é uma proposta exclusivamente brasileira. Tá? Acho que isso é importante da gente entender. E a gente tem o mais amplo e antigo projeto de renda básica universal que está ativo, né, que ainda está sendo desenvolvido, é o do Alasca. Os Estados Unidos, não sei se vocês conhecem como é o regime federativo, mas tem uma grande independência dos estados, uma grande autonomia dos estados. E o Alasca, em 1976, criou o Fundo Permanente do Alasca, que retira recursos, sobretudo receitas da mineração e do óleo que é extraído por lá, para fazer aí a divisão, para injetar recursos diretamente na mão das pessoas. Em 2011, por exemplo, cada pessoa residente lá do Alasca recebeu $1.174 no ano por via desse fundo permanente. E aí a gente tem alguns estudos sobre o desenvolvimento desse fundo, como a da Escola Harris de Políticas Públicas da Universidade de Chicago, que percebeu que o abandono do trabalho nesse lugar foi irrelevante. Por que isso é importante de ser aferido? Porque as pessoas às vezes pensam que se você tem uma renda básica para todo mundo, as pessoas deixam de procurar trabalho. Esse estudo aqui mostrou que no Alasca isso não aconteceu ou aconteceu de uma forma irrelevante. E você, por outro lado, também foi observado uma redução
no número de internações hospitalares, aumento do consumo e dos níveis de escolaridade da população desde a criação desse fundo, né? Então você tem aí algumas leituras de como isso pode ser algo interessante, né? Então, vamos pensar nessas duas lógicas de enfrentamento da crise para a gente fechar aí a live de hoje e daqui a pouco abrir para as perguntas, né? Então, de um lado, a gente tem essa lógica de socorro a bancos, sobretudo a bancos, né? Que é o que chamam de uma estratégia de trickle down. Segundo essa estratégia, o dinheiro vai ser despejado nos bancos e o dinheiro despejado no topo da pirâmide escorreria pelas bordas até chegar à base nas pessoas, né? Essa é a estratégia que foi usada em 2008 e acho importante olhar que desde 2008 para cá, essa base da pirâmide não recebeu muito desses recursos que foram injetados no topo, né? Essa lógica é a lógica que está guiando o grosso do auxílio que o G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, está fazendo investimento, né? Eles anunciaram 5 trilhões de investimento e a maior parte desse investimento vai ser feito através dessa lógica de socorro ou de injeção de recursos em bancos ou no sistema financeiro, tá? Qual que é a grande questão disso? A gente tem uma grande inadimplência, tanto dos bancos quanto possivelmente das empresas que tomam crédito nesse momento, né? Como a gente falou lá no meio da live, a gente tem aí uma injeção de recursos nessa estratégia que foi em 98 pelo FHC, que não foi pago até outubro de 2019, não tinha sido pago ainda, e é uma dívida que se tem com o Estado de 28 bilhões de reais, né? De outro lado, a gente tem a transferência de renda, né, que seria essa injeção de recursos via renda básica ou, por exemplo, em sistemas de injeção de transferência direta de renda como o Bolsa Família. O estudo sobre o Bolsa Família, 2 estudos que a gente tem aqui, um do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, esse estudo mostrou que para cada R$1 que foi investido no Bolsa Família, a renda das pessoas beneficiadas cresceu R$2,25. Isso quer dizer que quando você injeta dinheiro, a pessoa, provavelmente por ter mais condições de se manter, né, de se manter viva, ela pode trabalhar e aí ela consegue incrementar a sua renda. Então, para cada R$1 investido no Bolsa Família, você tem R$2,25 de renda para as pessoas. De outro lado, para cada R$1, esse mesmo estudo do IPEA, para cada R$1 investido pelo Bolsa Família, um aumento de R$1,78 no PIB. Então, se você injeta recurso via transferência direta, como Bolsa Família, ou como uma possível renda básica, a economia tem um efeito, na economia a gente sente um efeito positivo. A gente sobe o PIB, né? Aqui, uma subida bastante considerável. Cada R$1 vira 1,78 no PIB. E um outro estudo do INSPER, né, do pesquisador Naércio Aquino Menezes Filho, que é professor de economia da USP, ele mostra que os benefícios concedidos, isso acho que ele trabalha com dados de 2006, garantiam um ganho tributário, ou seja, o recurso para o Estado de 70% maior do que os benefícios concedidos. Então, aquilo que foi concedido como benefício voltou, e não só voltou, como cresceu em 70% os ganhos tributários, né? Você tem aí uma volta tributária maior do que o que foi injetado nos benefícios. Então, esses são efeitos econômicos que a gente teve aí de estudos do IPEA, do INSPER, do Bolsa Família, e que programas de transferência direta de renda, como uma possível renda básica universal, podem ter, certo? Então, só os meus recados finais agora para a gente abrir para as perguntas. Primeiro, essas lives vão ficar salvas. A gente tem a primeira live que está salva já no IGTV, no Facebook, no YouTube. Essa também vai ficar salva lá. Então, se você não pegou ela inteira, dá uma olhadinha depois. Pedir de novo ajuda para vocês para divulgar essas lives. A gente está fazendo de segunda e quinta-feira às 18h30.
ajuda nessa divulgação porque se a gente consegue aumentar essa audiência, também a gente consegue trazer pessoas bacanas, né? Eu fico com menos vergonha de convidar as pessoas, não, porque quanto maior número de pessoas que participam, mais a gente tem aí como negociar com as pessoas para elas participarem, né? Porque o ganho para elas também vai ser maior. Falar do tema das próximas lives. A gente tem aí alguns temas que a gente tem como possibilidades, ainda não decidi, eu estou conversando aí com algumas pessoas para de repente já pintar alguma pessoa convidada para as próximas. Um deles é a gente falar sobre esse momento de isolamento e como isso está sendo para mulheres em relações abusivas e pessoas LGBT que não têm uma relação bacana com a família. Esse é um tema que eu acho super delicado e super importante, porque essas pessoas têm uma relação conturbada na família e estão precisando ficar isoladas com a família. Outro tema é entender como é que esse isolamento, desenvolver um pouco, né, que a gente falou um pouquinho hoje, de como é que a gente tem reflexos, como é que as comunidades estão lidando com essa questão do isolamento e do combate ao vírus, uma vez que a gente sabe que as políticas públicas não chegam nas comunidades, né, e que você tem uma dificuldade muito grande de combater a disseminação do vírus nessas localidades. E, por último, a relação com cultura, né, e políticas públicas para a cultura e como é que a cultura se desenvolve a partir desse contexto que a gente está vivendo, né, de isolamento social e de parque em injeção de recursos. Por último, dar um recadinho e indicar, hoje às 10 horas no Roda Viva, na TV Cultura, vai estar o pesquisador Átila Yamarino, é um cara muito bacana, ele tem vídeos muito incríveis no YouTube, super embasados cientificamente, falando sobre o coronavírus. Ele é um pesquisador, ele é um biólogo que estuda disseminação de vírus e por isso que ele está falando muito sobre o coronavírus. Então eu estimulo vocês a pesquisá-lo e a acompanhar ele hoje no Roda Viva às 10. Beleza? Vou abrir então para perguntas. Pá. E aí vocês me digam aí o que vocês querem tirar de dúvidas aí sobre essa live. A gente tem aí uns 10 minutinhos. Pá. A gente tem aqui a pergunta: como pensar uma política pública imediata para a área da cultura? Eu não vou falar de como pensar, eu vou dizer, essa pergunta do Marcelo, eu vou responder de como é que tem sido pensado, vou falar da cultura mais especificamente num outro momento. A gente tem aí uma iniciativa no Maranhão, que é um edital voltado para a cultura, mas pensando na transmissão digital de atividades culturais. Então eles criaram lá um edital para isso. E São Paulo fez um edital que foi barrado pelo Ministério Público para apresentações em janelas de edifícios, né? Essas são as duas possibilidades, essas são as duas formas de injeção de recursos públicos na cultura que eu tenho notícia. Mas também está sendo discutido uma renda básica para trabalhadoras e trabalhadores da cultura, específico para o setor cultural. Teve uma live hoje também sobre isso, não vou saber dizer agora em qual canal que foi, mas isso também está em discussão. Tá? Tem um projeto, se não me engano, da deputada Benedita lá do PT, que fala sobre isso. Você acha que podemos estar dando um passo rumo ao pós-capitalismo? Acha que uma saída seria pensarmos em nos relacionar de uma nova forma com o dinheiro, ou mesmo em substituí-lo pelas trocas, por exemplo? Acha muito utópico? Olha, essa pergunta da Gabriela, eu acho que a gente está caminhando para um pós-capitalismo, não sei o que isso significa, né? Não sei o que é que isso vai virar. Eu acho que os dados estão rolando de uma forma que pouca gente
consegue prever isso, né? O que é que vai acontecer depois. Uma das coisas que me motivou a fazer essa série de lives é que a gente comece a pensar nisso. Comece a pensar em como é que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei necessariamente se a gente precisa pensar só numa economia de trocas, de escambo, né? Isso já acontece um pouquinho, e acho que é importante falar aqui, inclusive, na economia solidária. A economia solidária, ela tenta pensar em formas alternativas, né? Mas a gente tem que pensar, e acho que hoje isso está ficando muito claro, na importância da gente ter um sistema público, né, que possa nos defender quando acontece algo nesse sentido do que está acontecendo hoje, né? A economia, a economia de mercado, ela lida muito com uma situação em que há poucos ruídos, né, na estrutura social, na realidade, né? O dia a dia acontece de uma maneira mais tranquila, né? Quando você tem uma crise como a que a gente está vivendo, ela não consegue responder. Então eu acho que, como o sistema público, ele vai ganhar alguma importância. Mas eu não sei exatamente como é que a gente vai pensar nessas formas de relacionamento com o dinheiro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a renda básica, ela é uma outra forma de a gente pensar a relação com o dinheiro, né? Porque se você pensar na lógica de mercado e na lógica meritocrática, por exemplo, se fala muito em você ganha de acordo com aquilo que você merece ganhar. E quando você pensa numa renda básica, você está fazendo uma injeção de recursos para as pessoas, independentemente delas trabalharem. Isso quer dizer que, quando você nasce, e aliás, isso é uma coisa importante que eu esqueci de dizer antes, a renda básica, ela ajuda, inclusive, a gente pensar numa dinamização da economia, né? Eu falei lá que a economia, quando ela está só no mercado, ela tem uma questão importante de oferta e demanda e lida mal com desenvolver demandas para que a gente possa oferecer coisas que são de interesse público, como cultura, por exemplo, né? E a renda básica universal, ela poderia garantir isso, as pessoas terem espaço, né, garantido uma renda básica, garantida a sua subsistência, elas não precisam pensar tanto nisso para desenvolver a sua atividade. Isso valoriza talentos, por exemplo, né? As pessoas podem desenvolver coisas que no mercado não conseguiria nem sustentar, garantir a subsistência delas, né? Então, essa é uma forma de você garantir que a pessoa pode desenvolver um determinado talento, que é algo importante para a sociedade, né? Como a cultura, que é o exemplo que eu estou dando. E essa ideia de injeção de recursos via renda básica universal, ela é uma lógica completamente diferente, né? Você vê que se fala em distribuir dinheiro de helicóptero. Isso faz totalmente outra lógica perante a que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas não pensam em distribuir dinheiro desse jeito, por exemplo, né? Então eu acho que há uma brecha, há uma janela de oportunidade para a gente discutir outras formas de se relacionar com o dinheiro. Não sei exatamente se o caminho vai ser pelas trocas, né? Como combater a ignorância política que acabará disseminando ainda mais o vírus no nosso país de forma pacífica, voluntária e em quarentena? Acho essa pergunta bastante bacana, apareceu algo semelhante na live anterior, e eu acho que para a gente combater essa ignorância, né, eu fico pensando muito de como é que a gente pode agir individualmente, coletivamente, para que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, que ações a gente pode tomar. E eu acho que uma importante ação é a gente fazer a disputa de narrativa. Para que a gente possa disseminar informações, e esse projeto, essa série de lives, tem o intuito de contribuir nesse sentido, de municiar as pessoas de argumentos e de informação embasada para fazer essa disseminação, porque eu acho que a gente não tem muita outra alternativa que não fazer a disputa de narrativas, que não disseminar informações que são embasadas e relevantes para um momento como esse. E desmentir aquilo que não faz sentido, né? Eu tenho falado muito de duas coisas que acho que é importantíssimo a gente desmistificar nesse momento, que são argumentos que têm sido ouvidos com frequência nesse momento. Que
a gente está correndo do coronavírus para enfrentar uma crise econômica, que isso sim vai destruir a gente. Eu acho que a gente está fazendo uma dicotomia aqui entre enfrentamento ao coronavírus e acabar achando a crise econômica, que na verdade não existe. A crise do coronavírus, ela vai trazer, já está trazendo e vai trazer uma crise econômica muito maior. Independentemente se a gente faz um isolamento social ou não. Só que se a gente não fizer o isolamento social, essa quarentena depois vai ser necessária, porque o vírus vai se disseminar muito mais e, portanto, a gente vai ter mais gente ficando doente e mais gente tendo complicações e, eventualmente, mais mortes. Né? Isso vai prejudicar muito mais a economia, porque daqui a pouco a gente vai ter que ficar em quarentena de qualquer jeito e a gente vai ter uma perda econômica muito maior, vai demorar muito mais tempo para sair da recessão. Enquanto que se a gente faz o enfrentamento mais cedo, a gente tem impactos menores, porque a gente vai ficar provavelmente menos tempo em quarentena e, portanto, podendo retomar as atividades mais cedo. Eu acho que isso daí é um desafio, é quase que uma sinuca de bico, do tipo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, sabe? Ou ao contrário. Enfim, não sei. E aí, mas é isso, é um dilema que é uma sinuca de bico. Né? A gente não tem muita escapatória dessa crise econômica. O tamanho dela vai depender de como a gente agir com relação à crise de saúde pública. Né? Eu acho que isso que é importante. Então fazer a batalha desmistificando essa informação de que o enfrentamento do vírus não pode prejudicar a economia é muito importante. É lembrar que a crise econômica ela é dada, é algo que vai acontecer e cabe a gente tentar minimizar ela fazendo o combate à proliferação dos vírus. Né? Outra coisa que eu acho que é importante a gente também desmistificar é essa ideia de que o vírus foi inventado pelos chineses. Né? Porque uma economia que está funcionando, que está de vento em popa, é muito estranho pensar que ela faria a injeção de um vírus que é um ser altamente mutável, né? Que você não tem controle sobre o que ele vai virar e quais são as consequências disso, para você depois comprar ações, que é o que está se falando. Né? Então, você faz a injeção desse vírus na sua própria população e espera ganhos disso. Você pode ter aí uma dizimação, né? É isso? Não sei se essa palavra existe, mas você pode dizimar a sua população, basicamente, e destruir a sua economia concomitantemente, se você fizer isso. Então, acho muito estranho pensar nisso. Né? Vamos ver outras perguntas aqui. Sim, renda básica pode empoderar. Acha que a esquerda vai ganhar mais força nas bandeiras que você se referiu, como taxação das grandes fortunas e imposto de renda sobre dividendos? Eu acho, Gabriela, que a gente está vendo que o projeto de Estado mínimo, que em geral é um projeto mais da direita, ele é um projeto que está se mostrando ineficaz para lidar com isso. A gente precisa do que hoje? De Estado. A gente precisa de algo que está pensando a dimensão pública. Né? E se a gente não tem isso, a gente não consegue enfrentar isso. Né? Então eu acho que políticas que desenvolvem políticas públicas, né, quem pensa mais políticas públicas, serviços públicos, que em geral é a esquerda, tende a ganhar força pelo menos no argumento. Né? Não sei, dividendos políticos. Pessoal, está acabando o tempo aqui, tá? Faltam 30 segundos. Então eu quero desculpar as perguntas que eu não consegui responder aqui. Acho que tem mais uma ou duas. Agradecer vocês por participarem dessa live. Pedir de novo ajuda para divulgar. Aí a próxima acontece na quinta-feira. E ajudar nessa divulgação para que a gente possa ter mais convidados nessas próximas, tá? E é isso. Essa live vai ficar disponível no IGTV, Facebook e YouTube. Obrigado. Boa noite.